Giovanni, meu irmão, a paz do Senhor. Em pleno domingo a gente ouve palavras como foram essas proferidas por Josué, por você. E a gente que nascemos na Assembleia de Deus, crescemos na Assembleia de Deus, firmamos nossa fé na Assembleia de Deus, nos ideais do Pentecoste, nos ideais de uma igreja que, ao nosso ver, sempre era aquela igreja incorruptível, aquela coisa santa. Tinha certamente os desvios, mas a essência continuava a mesma. E a gente vê hoje a nossa igreja mergulhada em uma situação deplorável de identidade. Nós perdemos, Giovanni, a nossa identidade como igreja. Nós perdemos aquele sentido de união, aquele sentido de agregação. Quando nós íamos para as igrejas, a mocidade toda unida, toda num só pensamento. A gente ia para Abreu Lima, ia para todo segmento que fosse necessário, e iríamos, e a gente éramos felizes. Esse homem, ao assumir, ele não mudou a personalidade dele, ele sempre teve esta personalidade. Sempre foi um homem truculento, sempre foi um homem arrogante, sempre foi essa figura que está aí. Ocorre que houve uma manifestação humana, puramente humana e diabólica, para conduzir esse homem à direção da igreja. E quando ele se sentiu presidente, se sentiu dono, literalmente, da igreja, ele implantou a personalidade dele na igreja e a teoria que ele sempre pregou, de orgulho denominacional, de que o céu seria só para quem ele indicasse. Engraçado é que ao longo do ministério dele, ao longo dos anos, ele implantou isso sutilmente, de forma até subliminar na igreja. E a nossa igreja foi perdendo a identidade. Você vê que há hoje pastores que a gente vê aí recentemente que pedem para a mocidade exaltar o nome do pastor Ailton. Quer dizer que se trocou a figura de Jesus, a figura do homem que deu a vida, pela figura humana de um ídolo, pela figura humana de um déspota, como você diz, de um mercenário, de um homem que só tem ódio no coração. Então ele implantou isso aí, transformou a nossa igreja. Não é que vá ser, ela já é uma seita denominada IEADPE. Quando ele mudou o nome Assembleia de Deus para uma sigla, ele já implantou aí o que ele queria, dar o retrato, o rosto da igreja, a sua identidade física. Então hoje ele é o dono da igreja, hoje ele manipula famílias, manipula pastores. Você veja que homens que nós conhecemos são homens crentes, belos trabalhos no interior, se submetem, se curvam, simplesmente porque pensam que vão passar fome. Meu Deus! A Bíblia diz: olhar os lírios do campo, as aves. A gente tem que observar isso e crer nessas palavras. Como é que esses homens se submetem, se curvam diante de um ídolo que todos sabem é um homem mentiroso, não tem exemplo para nada, nem na família, nem na igreja, nem na sociedade. E homens que nós sabemos que são homens de Deus se curvam pelo um prato de comida. Meu Deus! Dissolve família, separa família, pessoas morrem de depressão, pessoas ficam num ocaso, num ócio, colocado numa Sibéria, isolado por puro capricho desse homem. Então a gente hoje está vivendo esses dias, Giovanni. Hoje nós perdemos a nossa identidade como igreja evangélica, Assembleia de Deus. Hoje nós vivemos uma seita mesquinha, uma seita horrível, uma seita da pior espécie, chamada IEADPE.
E todos sabem que o ídolo dessa seita, o grande mentor dessa seita, é um homem odioso, um homem sanguinário, perverso, vil. É um homem que só dissemina ódio, só se encontra ódio no coração desse homem. E as pessoas estão como se estivessem no sono, não despertam e ainda continuam a adorar esse ídolo. É coisa horrível. Você deixa de adorar a Deus para adorar a um homem, coisa que eu jamais imaginaria que fosse ver, e estou vendo a realidade. O homem é um ídolo, e quem falar mal, você vê que pessoas defendem ele com unha em dente. Se esse homem quisesse cometer um suicídio coletivo, pode ter certeza, Giovanni, muitos morreriam por ele. Muitos morreriam por ele. Tá entendendo? Agora, se fossem para morrer por Jesus, você ia ver a verdadeira face dessa seita. Ninguém morreria por Jesus. Agora, por esse homem, morreriam. Por isso que a liberdade de expressão, liberdade religiosa que nós temos, não estamos sabendo aproveitar. Se fosse num país comunista, num país como a China, com outros países aí, que a África, que coloca, você é cristão, se for, morra agora, arranca a cabeça. Eu queria ver, tá entendendo? Nós temos uma liberdade e estamos servindo a quem? A um homem. Estamos servindo a um ídolo podre, a um defunto andante, a um defunto onde cheira mal. As ordens dele, que são coisas perversas, e o pessoal se curva a isso. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Esses irmãos que saíram, parabéns para ele, que não deixaram se curvar a esse ídolo nojento e perverso. Paz do Senhor, Giovanni.